Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar com um alerta. O número de psicólogos nas escolas do país é muito baixo em relação à quantidade de alunos. O dado faz parte de um estudo que mostra a necessidade de reforço desses profissionais, principalmente após os recentes ataques. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. Um levantamento feito com base no Censo Escolar de 2022 mostra que o número de psicólogos nas escolas brasileiras corresponde a apenas 0,05% do total de estudantes matriculados. Isso quer dizer que são cerca de 25 mil profissionais para 47 milhões e meio de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio do país. Se fossem distribuídos um por escola, os psicólogos contratados atenderiam apenas 13,7% das pouco mais de 178 mil unidades de ensino. A gente lembra aqui que a contratação desses profissionais passou a ser uma necessidade ainda mais urgente após 2 ataques a escolas em um intervalo de apenas 9 dias, entre o final de março e o começo de abril. Um deles aqui em São Paulo, quando uma professora morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, e outro em Blumenau, Santa Catarina, onde 4 crianças foram mortas. A legislação brasileira obriga a oferta de profissionais de psicologia e também de serviço social nas escolas da rede básica do país desde 2019. Só que as contratações só aconteceram 2 anos mais tarde. E a implementação por estados e municípios um pouco depois, no começo de 2022. E eu falo de saúde agora. Os planos de saúde e dentais registraram o pior lucro líquido da história desde 2001. O resultado despengou 34% e fechou o ano de 2022 em 2,5 milhões de reais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, destacou que o prejuízo operacional foi parcialmente compensado pelo expressivo resultado financeiro de 9 bilhões e 400 milhões no ano, reflexo do aumento das taxas de juros que remuneram as aplicações financeiras das operadoras. A queda vem sendo observada desde 2021, com as operações de assistência à saúde, especialmente nas operadoras médico-hospitalares. O déficit operacional foi de 11 bilhões e meio após a pandemia de Covid-19. Ainda segundo a agência, os resultados do setor são explicados pelo aumento dos custos, embora menos frequente, também podem ser gerados pela queda ou estagnação das receitas. A empresa que registrou o maior prejuízo em 2022 foi a Amil, seguida pela Prevent Senior e MetLife. O número de beneficiários em planos médico-hospitalares aumentou de 47 milhões em dezembro de 2019 para 50 milhões e 400 mil em dezembro de 2022, desde o começo da pandemia. E olha só, de cada 10 brasileiros, 6 estão com sobrepeso. É o que mostra um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. E além da falta de atividade física, a obesidade pode estar ligada a outros fatores, como, por exemplo, idade e até a condição econômica da pessoa. A pesquisa mais recente da FGV realizou uma projeção sobre a evolução da obesidade no país. E foi constatado que, caso a doença permaneça com a taxa de crescimento atual, vai atingir 24,5% da população em 2030. Nesse cenário, algumas parcelas da sociedade são mais vulneráveis. Utilizando dados da Pesquisa Nacional em Saúde e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, apesar de associarem a obesidade ao consumo de determinados alimentos, a pesquisa indicou esse fator como pouco relevante, mas que o estilo de vida, modo de trabalho e o local onde mora aumentam a probabilidade de excesso de peso. Por exemplo, foi constatado que há um desequilíbrio entre consumo e gasto calórico nas populações de baixa renda, já que alguns motivos apontam para uma vulnerabilidade maior nessa parcela da sociedade, com acesso a alimentos mais baratos e pobres em nutrientes com alta densidade calórica.
ao mesmo tempo em que a baixa escolaridade limita também o acesso a informações nutricionais, impactando nos hábitos alimentares dessa população. Com relação à obesidade infantil, ela está bastante associada à prevalência da doença ao longo de toda a vida de uma pessoa. Há indícios de que os hormônios presentes no leite materno contribuem para a saciedade do bebê, e que essa pode ser uma estratégia para diminuir riscos de doenças crônicas, como a própria obesidade. Ou seja, a interrupção precoce do aleitamento materno e o modo de vida associado a meios de transportes, somado a um elevado viés de sedentarismo, são algumas das causas multidimensionais que contribuem para a obesidade infantil. Outro fator que pode ser apontado para o desenvolvimento de uma doença crônica é o envelhecimento. Porém, uma vez que a doença é estabelecida na juventude, fica muito difícil reverter o quadro até a vida adulta. O estudo ainda apontou uma maior prevalência da obesidade entre mulheres, apesar da prevalência de sobrepeso ser maior entre os homens. Porém, a FGV destaca que entre mulheres não costuma ser tão grande quanto em homens, já que o aumento de peso no público masculino é ligado à região do abdômen e à possibilidade de doenças cardiovasculares. Por isso, existem outros fatores que podem também estar relacionados à obesidade, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo, que podem ser 2 vezes maior em pessoas obesas. Além de doenças respiratórias, como asma ou bronquite, e condições relacionadas à mobilidade, como artrite e problemas na coluna ou nas costas. Para minimizar esse cenário, a FGV apontou que o consumo de leguminosas, como feijão e ervilha, e de oleaginosas, como amendoim e castanhas, está associado a menores chances de ganho de peso. A ingestão do clássico arroz e feijão não traz riscos. Já o churrasco está associado a efeitos gritantes para o excesso de peso e a obesidade, principalmente quando ligado à falta de prática de exercícios e ao consumo de bebida alcoólica. E ainda falando de saúde, 37% da população brasileira sofrem com dores crônicas sem explicação. Mas o tratamento já pode ser feito com técnicas modernas. Acompanhe. Enxaqueca, escoliose, hérnia de disco, torções. Muitas são as dores que atingem o ser humano ao longo da vida. Todo mundo conhece alguém que já sofreu ou padece de alguns desses males. Dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor revelam que ao menos 60 milhões de pessoas relatam sentir dor de forma crônica, como a popular dor nas costas, responsável por mais de 10% dos afastamentos do trabalho e pedidos de entrada no benefício do INSS. A Organização Mundial da Saúde indica que 80% dos adultos irão sofrer pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida. O tratamento pode ser um desafio. Muitas vezes o paciente passa anos em busca de medicamentos e soluções até descobrir a causa do problema. Eu conversei com 2 pessoas de uma mesma família da zona leste de São Paulo, que convivem diariamente com dores crônicas. Elas compartilharam as suas experiências, dificuldades e rotinas com as quais são obrigadas a conviver em função das limitações impostas pelos males que sofrem. A Marilise enfrenta a enxaqueca e a fibromialgia há alguns anos, o que prejudica as atividades de seu dia a dia. Faz 5 anos, que eu fui me deparando com essas dores. Começou no ombro esquerdo, começou a atingir os meus cotovelos. Eu punha a mão e eu sentia aquele dolorido. Então eu comecei a tomar analgésico, e foi o que foi amenizando, não tirando a dor. O que eu fiz? Eu falei, não está normal, porque o que acontecia? Eu já não estava conseguindo fazer meus trabalhos direito, a minha memória começou a falhar, o cansaço estampado no meu rosto, mesmo eu indo dormir, eu ia dormir cansada e acordava cansada. Enxaqueca é desde os meus 20 anos. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Eu fiz densitometria óssea, eu fiz eletroencefalograma, eu fiz de tudo. Era de ficar assim 1 semana deitada na cama, com aquelas viseiras nos meus olhos. Eu não conseguia comer. Para minimizar as dores que sente, a Marilise já criou ao longo dos anos uma rotina.
sentar, relaxar um pouco, entendeu? E para depois dar continuidade. Já o Pedro Vitor, genro da Marilise, sofre com disfunção temporomandibular, ou simplesmente DTM, que ele mesmo explica o que é. A DTM, né, que é a disfunção temporomandibular, é um problema que dá numa articulação chamada articulação temporomandibular, que é uma articulação bem pequenininha, que fica mais ou menos aqui, ela é responsável pelo esse movimento de abrir e fechar a boca. Em dor eu convivo, acho que desde os 10 anos de idade, mas eu só fui descobrir a existência dessa articulação faz pouco tempo, cerca de 5, 6 anos. Eu passei por vários profissionais, desde clínico geral até neurologista, enfim. Eu só consegui uma solução mesmo quando eu passei, pelo incrível que pareça, no dentista. Com o tempo, o Pedro Vitor também desenvolveu técnicas para tentar diminuir os efeitos negativos da DTM. Ela chega do nada, às vezes eu posso estar falando, sentir um estalo e a dor começa a doer, já começa a ficar aguda. O que eu faço é parar tudo que eu estou fazendo, pegar uma bolsa de água quente, tomar um analgésico e esperar ela passar. Tanto a Marilise quanto o Pedro Vitor só conseguiram um pouco de alívio com a ajuda dos médicos. Uma especialista explica as origens das dores crônicas. Que eu sinto a semana inteira, que eu sinto o mês inteiro, ou que ela vai intensificando em alguns momentos, né? Tipo, ela acaba piorando, intensificando, e começa a ter uso de automedicação, sem ter ninguém prescrevendo algo, e a pessoa mascara aquela dor, e aí ela aparece de novo, e às vezes ela aparece numa intensidade maior, e aí ficar mascarando ela acaba sendo bem complicado. Valquíria Fernandes faz um alerta para o impacto econômico das dores crônicas no mundo corporativo. A dor crônica, ela pode sim afastar uma pessoa do trabalho, vai depender muito da função ocupacional dessa pessoa, o que ela realmente trabalha, se exige determinado movimento e que gerou, que está acometido por essa dor crônica. E por isso que é importante a gente focar muito em prevenção de dores crônicas. A fisioterapeuta fala de algumas medidas preventivas para diminuir os sintomas das dores crônicas. Ter um sono de qualidade. Então, não adianta ser um sono só em quantidade, tem que ser um sono de qualidade. Então, a gente tem que dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite. O sedentarismo é uma coisa que a gente não pode aceitar uma pessoa não fazer exercício hoje. Todas as pesquisas no mundo hoje para dores crônicas provam que a pessoa precisa fazer um exercício. Alimentação. Alimentação é uma questão de ter bons hábitos, de cuidar realmente, de evitar alimentos que podem gerar uma inflamação maior da mucosa do intestino, porque isso altera a imunidade também, e isso facilita essas dores crônicas estarem aparecendo. Então, e aí entra uma questão da saúde mental também, né? Quando a gente está falando de trabalhos que eu tenho uma intensidade de estresse muito grande, isso acaba cometendo também. E veja a seguir, número de trabalhadores inadimplentes no microcrédito bate recorde no Brasil. E você vai ver também. Com a chegada do frio, Igreja Internacional da Graça de Deus aumenta ações para ajudar moradores de rua. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, o número de trabalhadores formais e informais inadimplentes disparou no microcrédito e atingiu um recorde. O aumento dos devedores nessa linha de crédito vem crescendo desde o ano passado. A cada 10 trabalhadores formais e informais que recorreram ao microcrédito, 2 estavam com as contas atrasadas em fevereiro. Dados do Banco Central apontam que a inadimplência na modalidade atingiu 20,7%, patamar recorde em um cenário de juros elevados e desaceleração da atividade econômica. O microcrédito é destinado a empreendedores formais, como microempreendedores individuais, os MEIs, e informais, que buscam empréstimos de pequeno valor. A escalada da inadimplência nessa linha de crédito se intensificou a partir de setembro do ano passado, acumulando alta de 16,6 pontos percentuais em 12 meses até fevereiro. Na época, a taxa média de juros estava em 49,9% ao ano, valor próximo ao limite de 60% ao ano.
Especialistas revelaram que a alta inadimplência é explicada em parte como reflexo da pandemia de Covid-19. Outro fator foi a criação em março do ano passado de uma nova linha de microcrédito que atendia a beneficiários do Programa Auxílio Brasil e a pessoas com CNPJs negativados. Esses tomadores de crédito contrataram empréstimos a juros elevados em operações consideradas de alto índice de risco. A empresa italiana Hightech International pretende inaugurar até o fim do ano uma fábrica no Espírito Santo. E olha só que interessante, a unidade vai fabricar veículos anfíbios. A empresa italiana pretende que a fábrica seja capaz de exportar para a América Latina e Estados Unidos de acordo com a área responsável pelo projeto de investimento no Brasil. A fábrica tem previsão de 1.600 funcionários trabalhando em 3 turnos. Os primeiros veículos devem começar a ser produzidos no começo de 2024. A previsão é que, inicialmente, sejam produzidos 10 hovercrafts ao mês na fábrica de Vitória. Os modelos serão os do tipo usados em missões de resgate de pessoas. Segundo a empresa, na fase inicial, cerca de 30% dos suprimentos serão fornecidos pela indústria local e pretende-se aumentar a participação de fornecedores locais, desenvolvendo fornecedores na região. Atualmente, já existe um veículo anfíbio fabricado na Itália em operação no país. Ele é utilizado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. E aquela letra ilegível de alguns médicos nas receitas médicas é uma reclamação antiga dos pacientes. Quem nunca passou por isso? Embora exista já até uma lei que exige a informatização da receita, muitos profissionais ignoram e a confusão se estende até o balcão da farmácia. 65 anos e um monte de remédio para tomar. Seu Juarez sente muitas dores no mesmo lugar onde já fez uma cirurgia anteriormente. O que o senhor tem? Hérnia inguinal. Comprar medicamento até que não seria problema para o aposentado se ele conseguisse, ao menos, entender o que está escrito em algumas receitas médicas. Ele tenta decifrar. Sileniona. Eu também tento. Não sei também. Pergunto se ele não reparou na escrita do médico antes de deixar a unidade de saúde. Eu fiquei 3 horas no posto esperando, eu cheguei lá 2 e pouquinho, fui sair lá 6h30. Eu já estava estressado. Aí saí do posto, botei ela dentro do bolso e vim embora. Seu Juarez conta que já foi a 4 farmácias, mas ninguém conseguiu entender os nomes dos medicamentos ilegíveis. Mas prejudicado, com certeza. E se eu sou prejudicado, eu tenho certeza que muitas outras pessoas também estão sendo prejudicadas. Nossa equipe resolveu fazer igual ao seu Juarez. Buscamos ajuda numa farmácia. Mostrei a foto da receita para a atendente e veja só a cara dela. Geralmente a gente tem outros métodos, né? A gente tem vários farmacêuticos, a gente procura uma ajuda. A essa altura você já percebeu o tamanho da dificuldade. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina, a escrita sem abreviações e de forma legível é prevista em lei. Existe uma lei que preconiza que as receitas têm que ser emitidas de forma legível, inclusive sendo impressas, né? O Código de Ética Médica assegura que o paciente tem de ter direito a uma receita legível. O médico não pode prescrever de forma que o paciente não entenda. E o que fazer se alguém quiser reclamar ou denunciar um caso igual ao do seu Juarez? O Conselho Regional de Farmácia, ele tem uma plataforma que ele notifica o CRM quando essas receitas são ilegíveis e chegam a uma farmácia, eles encaminham em forma de denúncia ao CRM. Aí o CRM toma as providências. E a maior fazenda de rinocerontes do mundo vai a leilão. Confira. Gastei minhas economias, passei 30 anos investindo nessa população de rinocerontes e agora acabei ficando sem dinheiro. O empresário, que construiu seu patrimônio no setor de turismo, comprou o primeiro exemplar ao se aposentar. Agora, ele possui mais de 2.000 rinocerontes brancos do sul e 8.000 hectares de terra. John acredita que gastou 150 milhões de dólares no projeto e espera que outra pessoa continue com a fazenda. We have a very good breeding record and we have a very good protection record.
Temos um histórico muito bom de criação e proteção, então alguém pode continuar fazendo isso e expandir para mais e mais rinocerontes. Alguém poderia fazer isso com muita facilidade. Minha preocupação é que, infelizmente, no mercado negro, um chifre de rinoceronte morto ainda vale mais do que um rinoceronte vivo. Isso me preocupa muito. No mercado clandestino, os chifres podem custar até $60 mil o quilo. Apesar de reprimir a caça furtiva em parques nacionais, quase 450 rinocerontes foram mortos na África do Sul no ano passado, um pouco menos do que em 2021. O lance inicial pela fazenda, que será leiloada a partir de 26 de abril, será de $10 milhões. E olha só, com a chegada do frio, a Igreja Internacional da Graça de Deus está realizando mais ações sociais. No último fim de semana, por exemplo, o Ministério Mulheres que Vencem realizou uma mobilização na Praça da República, em São Paulo. Acompanhe. Logo cedo, as Mulheres que Vencem já estavam se organizando para a missão do dia: levar a palavra de Deus para quem está nas ruas do centro de São Paulo. O evento de orientação social, que aconteceu nesse 22 de abril, contou com a distribuição de mais de 300 lanches, sucos e roupas. E teve, é claro, muita oração. Amém? Glória a Deus. Essa ação social tem como objetivo levar a palavra do Senhor para essas pessoas que estão em situação vulnerável. Somente em São Paulo, mais de 42 mil pessoas vivem em situação de rua. E neste período do ano, com a chegada do inverno, a busca deles deixa de ser somente por alimento. Com isso, a ajuda de membros da Igreja Internacional da Graça de Deus é essencial para o sucesso da ação, que procura aquecer o corpo e a alma. Nós sabemos que estamos chegando nos dias frios, né? E as pessoas necessitam verdadeiramente, né, de um agasalho, de uma roupa de frio. Nós sabemos como que cruel é essas pessoas que vivem, né, como moradores de rua. E essas pessoas precisam da nossa ajuda. O Ministério MQV busca despertar na mulher a vontade de viver o que Deus preparou, de desenvolver a autoestima, curar feridas emocionais, resgatar princípios da família e valorizar a fé em Deus. As ações da igreja junto com o Ministério Mulheres que Vencem acontecem mensalmente em todo o Brasil e são só uma parte do trabalho realizado com tanto amor e dedicação. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!